Olá, queridos, graça e paz, aqui é o pastor Knauer. A palavra do dia para você hoje está em João, Evangelho de São João, capítulo de número 3, versículo de número 16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo foi entregue na cruz como sacrifício para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. O pecado entrou na vida do ser humano através da desobediência de Adão. E como o apóstolo Paulo bem diz na sua carta que ele escreve aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, que assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado, ele destrói o ser humano, o pecado, ele causa dores no ser humano, o pecado adoece o ser humano, o pecado mata. Mas o próprio apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo de número 6, versículo 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mesmo capítulo 5 de Romanos, capítulo 5, versículo 17, Paulo vai dizer que assim como por um só homem entrou o pecado, muito mais abundantemente será a graça de Deus na vida daqueles que recebem a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão, também por um só homem, a saber, Jesus Cristo. Que nessa manhã você não permita que o pecado venha destruir as suas características. O homem, quando pecou, ele foi deformado da sua característica, da sua origem. E é por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se o pecado te deformou, em Cristo Jesus, você nasce de novo, sem pecado, e não há deformidade em você. Por isso é que Paulo fala em Romanos capítulo 8 que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Deus te abençoe em nome de Jesus.